Livro de João, capítulo 21. Eu creio que Cristo já tinha até começado com ele também. Livro de João, capítulo 21, versículo 4 até o versículo 19. O tema dessa mensagem de hoje dessa palavra de hoje é uma mensagem para Pedros, no plural. Uma mensagem para Pedros. Livro de João, capítulo 21, versículo 4 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: depois disso, versículo 4: ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram quem era ele. Jesus lhe perguntou: filhos, será que vocês têm alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava, João, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, ou na sua versão pode estar escrito braseiro, um braseiro com peixe por cima, e também havia pão. Jesus lhe disse: traga alguns peixes que vocês acabaram de pescar, ou de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: venha comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabia que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: sim, ó Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu te amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou muito triste, porque Jesus, pela terceira vez, perguntara a ele: você me ama? Ele respondeu: o Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, lhe digo que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro a cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para dar significado com que tipo de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Feche seus olhos, querido, curve sua cabeça. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a Tua palavra venha latejar em cada coração, que possamos ser abastecidos pela Tua palavra,
Que teu Espírito Santo venha falar em cada coração na sua particularidade, mover cada coração para o entendimento da tua palavra. Que assim como o Senhor falou comigo, fala também em cada coração, talvez não da mesma forma, da mesma direção, no mesmo sentido, porque a tua palavra é soberana, e ela se renova a cada dia. Renova a força dos teus filhos, conforme a tua vontade e o teu querer, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Queridos, depois de negar a Jesus por 3 vezes, a Bíblia diz que Pedro, ele vai pescar, ele volta a pescar, e é muito interessante que Pedro, ele tinha uma grande influência junto aos outros apóstolos, ele era praticamente o líder dos apóstolos, ele tinha uma liderança apostólica, ele era como se fosse o príncipe dos apóstolos. Tudo que Pedro falava, os outros entendiam. Ele tinha um poder de liderança. E a Bíblia fala que depois que Jesus morre, talvez por Pedro ter olhado aquela situação, talvez não, com certeza, e talvez pelo fato de Pedro, quem sabe, ter presenciado a descida de Jesus daquela cruz, com seu corpo dilacerado por causa dos nossos pecados, por causa das nossas transgressões. A Bíblia diz que Pedro, praticamente ele se esconde, ele se encontra com alguns discípulos de Jesus, e ali ele faz uma proposta para eles: olha, eu vou pescar. E eles falaram: não, nós iremos com você também. E se eu te fizesse uma pergunta agora, por que Pedro voltou a pescar? Pedro perdeu o foco? Pedro perdeu a esperança? Pedro, ele por acaso ele ficou muito abalado a ponto de perder a promessa? Não. Pedro, ele voltou a pescar porque ele quis. Pedro sabia muito bem das palavras, conhecia as palavras. Pedro andou com Jesus durante muitos anos. Pedro viu Jesus curar. Pedro viu Jesus salvar vidas, limpar leprosos. Pedro viu a multiplicação dos pães. Pedro viu Jesus andar sobre as águas. Pedro também andou sobre as águas. Ou seja, Pedro tinha todos os motivos cabíveis do mundo para não se desviar da palavra e não voltar a pescar, não voltar para o lugar que Jesus, quando encontrou com ele, na primeira multiplicação, dos peixes, Jesus falou: Pedro, eu não quero você pescando mais peixe, eu quero você pescando vidas, pescando homens. Pedro voltou a pescar porque ele quis. O fato é que Jesus já tinha alertado Pedro. Uma vez Jesus chegou para Pedro e falou: Pedro, você ainda não é convertido, você precisa se converter, e depois que você se converter, você vai ajudar muitos, você vai ajudar os teus irmãos. Pedro ainda era um homem muito carnal, um homem muito impossível, colérico, e Jesus tinha avisado para ele que este dia ia acontecer. Abra a tua Bíblia do livro de Lucas, capítulo 22, para você entender. Lucas capítulo 22, versículo 31, coloque aí, meu filho. Olha o que Jesus, olha Jesus alertando Pedro. Agora invocado, olha para cá, olha para lá. Simão, Simão, olha para mim aqui. Simão, Simão, ele não disse Pedro, Pedro, ele disse Simão, Simão. Por que ele falou isso? Eu já ensinei aqui várias vezes, vou repetir para você que nunca ouviu. A origem, a raiz da palavra Pedro é rocha, pedra, todo mundo sabe disso, não precisa explicar, está na Bíblia. Porém a origem do nome Simão é caniço ou graveto. O que é um caniço? Quando um graveto, imagine um graveto no vento. Você vê que Pedro era do mesmo jeito, Pedro era instável. Pedro era um cara que andava com uma espada. Pedro era um cara que tinha ainda a fé abalada, a ponto de Jesus falar para ele: Pedro, você ainda não é convertido. Pedro, você ainda precisa se converter, mesmo vendo tudo, andando sobre as águas, Pedro, mas você precisa ainda se converter.
Ele diz: caniço, caniço. Ele fala: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Próximo versículo, 32. Mas eu orei por você. Presta atenção. Jesus fala para Pedro: Pedro, Satanás pediu para sambar na cara de vocês, para lascar vocês tudo. Mas na hora que ele foi falar que ele orou, ele disse: Pedro, eu orei por você. Ele não disse: eu orei por vocês. Sabe por quê? Porque ele sabia muito bem quem Pedro era. Mesmo com as falhas que Pedro tinha, Jesus sabia muito bem quem Pedro era e muito bem quem Pedro seria. Aí ele diz assim: Pedro, eu orei para que Deus não deixasse isso acontecer com você, para que Deus te livrasse. Jesus virou para Pedro e falou assim: está amarrado em nome de mim, que isso não vai acontecer contigo. Eu repreendo em nome de mim mesmo, que isso não vai acontecer contigo. Não, ele só disse assim: Pedro, eu orei para que você não perdesse a sua fé. Eu orei para que a tua fé não fosse abalada, que a sua fé não desfaleça. Sabe por quê? O decreto já tinha dado, pastor De Ângelo. Quando ele disse assim: olha, Satanás pediu para peneirá-los, ele estava querendo dizer assim: ó, uma autorização foi dada. Você vai passar por tribulações, você vai passar por dificuldade, Pedro. Você vai passar por luta, Pedro. Você vai ser perseguido, Pedro, que você vai ser até morto. Ele falou no capítulo que nós lemos. Mas a única coisa que eu orei foi: Pedro, para que você não venha perder a sua fé, para que a tua fé não seja abalada, porque no mundo nós teremos aflições, no mundo nós teremos tribulações, mas se a nossa fé te for firme, meu irmão, se a nossa fé for inabalável, nada vai conseguir nos parar. Nada vai conseguir nos parar. Esse é o avivamento de uma fé firme. Aí depois ele vira para Pedro e diz assim: mas ele respondeu: não, olha aqui, e quando você se converter, fortalecerá os seus irmãos. Eu já falei sobre isso. Aí ele vira para Pedro lá no versículo 33. Mas ele respondeu, olha o que Pedro respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão ou para a morte. Jesus respondeu: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante, hoje 3 vezes você me negará. É interessante que a minha versão, quando fala assim, Pedro, quando você se converter, a minha versão diz assim: quando tu voltares para mim. Sabe o que Jesus estava falando para Pedro, Xanão? Pedro, tu está comigo, mas você ainda não está em mim. Meu Deus, alguém entendeu? Ele estava dizendo: Pedro, tu está comigo há 3 anos, mas você ainda não está em mim. Porque aqueles que estão no Senhor são nova criatura verdadeiramente. Aqueles que confiam no Senhor, que estão no Senhor, não se abalam. Ele estava querendo dizer: Pedro, você vai passar pelo momento de tribulação, mas se você estivesse em mim, você seria como uns montes de Sião inabaláveis. Inabaláveis, Pedro, inabaláveis. Você está comigo, mas você ainda não está em mim, Pedro. Mas no dia que você se converter, você vai se converter e converter muitas pessoas. O que aconteceu muito tempo depois em Atos? Pedro se converte de verdade depois que ele recebe do Espírito Santo, e 3.000 almas. Meu Deus, alguém está comigo? A voltar a pescar, Simão só estava sendo Simão. Vou repetir para você entender. Ao voltar a pescar, Simão só estava sendo Simão. Ele era um homem que precisava de mudança, precisava de restauração, precisava mudar os seus comportamentos, precisava se converter de verdade. A Bíblia nos ensina de 3 tipos de homens, ser humanos: homem natural, homem carnal e homem espiritual. O homem natural é aquele que não conhece a Deus, que nunca conheceu a Deus, nunca ouviu falar a palavra de Deus. Talvez aqui tem homens naturais que nunca ouviu. Os pessoal aqui da igreja estão em Água Doce fazendo missão. Na verdade já estão vindo de lá para cá. Quando eu fui numa obra missionária, num DR, esqueci o nome da cidade, quase no final do Maranhão, Amapá do Maranhão,
Nós fomos para o interior de Amapá, irmão, fica comigo, pelo amor de Deus. Nós chegamos lá, meus irmãos, tinha pessoas, homens, mulheres e crianças que nunca tinham ouvido falar o nome Jesus. É quase impossível acreditar, né? Mas é verdade. Teve uma menina que eu estava evangelizando, mas o meu sobrinho Renan, quando nós começamos a falar de Jesus, ela começou a chorar, e ela virou para a gente e falou assim: olha, eu nunca ouvi falar de Jesus, mas quando vocês estavam falando, o meu coração começou a acontecer uma coisa. Ela falou: doeu o meu coração, e eu quero esse Jesus para a minha vida. Uma menina de 13 anos de idade. Ser humano natural. O que é o espiritual? O espiritual é aquele que recebeu a palavra, creu na palavra e vive pela palavra. Tem alguém espiritual aqui neste lugar? E o que é o carnal, pastor? O carnal é aquele que recebeu a palavra, conhece Cristo, ora, mas os seus comportamentos ainda são carnais. Pedro ainda mente, ainda fofoca, ainda fala mal dos outros. Zozoto. Sou do Pindaré, viu, irmão? Ainda fala mal dos outros, ainda vê pornografia, ainda adultere. Esse é o ser humano carnal, mas está na igreja levantando a mão, está cantando, está tocando, está pregando, mas seu comportamento é Simão. Simão era uma pessoa assim. Quem é esse Simão? É aquele Simão que andava com uma espada e mirou no pescoço de Malco, mas errou e acertou a orelha. É o Simão que uma vez virou para Jesus, quando Jesus falou assim: olha, Simão, é necessário que eu morra, que eu vá, é necessário que o Filho do Homem seja morto, mas no terceiro dia ele vai ressuscitar. Simão chama ele no canto e repreendeu Jesus, falando: rapaz, isso não vai acontecer contigo não. Só faltou dizer assim: você é besta. Esse é o Simão que depois de ter falado isso, pastor, Jesus pega, olha para ele e diz assim: ó, você deu lugar para Satanás, para trás de mim. Esse é o Simão que Jesus falava: Simão, vigia, ora, porque tem uma batalha espiritual para você enfrentar. Esse Simão, ó, dormia. Quantos estão comigo? Diga amém. Quantos estão entendendo? Diga amém. Esse é o Simão que prometeu para Jesus que nunca ia abandonar ele, Lecília. Quando todo mundo abandonou depois de uma palavra de Jesus, a Bíblia diz que todo mundo abandonou ele. Aí ele olha para todo mundo e diz assim: e vocês também vão me abandonar? Simão Pedro pega seu violão, coloca no ombro e canta: para onde eu irei, se não tenho para onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Aquele que prometeu não abandonar, mas foi um dos primeiros que correram quando o momento difícil veio. Esse é o Simão que não sustentava a sua palavra. Esse era o Simão que não sustentava o seu compromisso. Esse é o Simão que negou Jesus 3 vezes. Agora, se eu te perguntar, querido Simão, Pedro, ele traiu Jesus? Sim ou não? Traiu ou não traiu? Está com dúvida? Eu vou responder para você. Sim. Ao negar Jesus 3 vezes, Pedro comete o pecado contra o Filho de Deus, pois o mesmo traiu a sua confiança, a confiança daquele que dedicou o tempo a ele, seu cuidado, seus ensinamentos e suas orações. Só que a Bíblia fala, lá no versículo 62, que este Simão, depois de ter traído Jesus, o seu coração se enche de dor, e ele se arrependeu dolorosamente, amarguradamente ele chorou, e naquele dia naquela hora ele se arrependeu do que tinha feito. Ele voltou a pescar, mas ele voltou a pescar arrependido. Alguém está comigo, pelo amor de Deus? Ele voltou a pescar, mas ele voltou a pescar arrependido, porque a Bíblia diz que ele chorou amargamente, e a palavra amargamente significa dolorosamente, penosamente. Sabe por quê, querido? Porque sem dor não tem arrependimento.
Sem dor não há arrependimento. O pecado precisa doer, irmão. É muito fácil olhar para o nosso pecado, pastor, e dizer assim: não, é o diabo, é Satanás. É muito fácil olhar para o nosso erro e dizer: não, é o diabo que está fazendo isso. Sabe por quê? Porque a gente expulsa e ele sai em nome de Jesus. Amém ou não amém? Mas quando a gente olha para a gente e percebe que ainda nós somos um pouco de Simão, nós temos que olhar no espelho e dizer assim: o meu caráter precisa ser transformado. Era disso que Jesus estava falando de Simão. Simão, você é um homem que está ouvindo as minhas palavras, você está comigo, mas o seu caráter ainda precisa ser transformado. Simão, você está comigo, mas você ainda não está em mim. Mas teve um dia, e nós lemos isso, que quando Simão ele volta a pescar, esse Jesus, que foi traído por Simão 3 vezes, quando negou que o conhecia, a ponto de jurar de pé junto, que nem a gente fala aqui no Maranhão, jurar de pé junto que não conhecia, aquele Jesus teve um encontro com Simão, teve um encontro com Pedro. Alguém está comigo? Diga amém. Simão foi pescar, mas no fundo do seu coração ele já estava arrependido, mesmo sem força para continuar o seu ministério. No fundo do seu coração ele já estava arrependido, e a Bíblia diz que ele chorou amargamente, dolorosamente, penosamente. Sabe por que Jesus ele voltou a se encontrar com Simão? Porque a palavra do Senhor nos ensina que Ele não resiste a um coração quebrantado e contrito. Ele não resiste a um coração quebrantado e contrito. Lá em João capítulo 21, versículo 4. Vai botar a Bíblia de novo. Versículo 4 diz assim: versículo 1, vamos para o versículo 1 para você entender. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Os outros responderam: nós vamos também com você. Foram e entraram no barco, mas aquela noite, diga aquela noite, pelo amor de Deus me ajuda, diga aquela noite. Naquela noite, ao romper do dia, Jesus estava na praia. Naquela noite, naquele dia, Jesus estava na praia. Fazendo o quê? Diga: Jesus, me ajuda. Diga: Jesus foi ao encontro de Simão. Naquele mesmo dia, Jesus, que foi traído por Simão 3 vezes, 3 vezes virou para ele e falou assim: Pedro, tu me ama? Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me ama de verdade? Cuida dos meus cordeiros. Pedro, você me ama? Apacenta os cordeirinhos. Por 3 vezes Pedro pecou contra o Senhor Jesus, mas 3 vezes o Senhor perdoou aquele homem. Sabe por quê, querido? Fica comigo, pelo amor de Deus, fica comigo. Porque o Evangelho não é sobre Pedro, o Evangelho é sobre Jesus. A palavra não é sobre Pedro, a palavra é para Pedro. O Evangelho nunca foi sobre o homem, o Evangelho é sobre Deus para o homem. Essa não é a história de um Pedro restaurado, essa é a história de um Jesus que restaura Pedros. Essa não é a história de um Pedro que foi resgatado, essa é a história de um Jesus que restaura, que resgata o perdido, que resgata o caído, que levanta o abatido. Alguém está comigo, pelo amor de Deus?
Essa não é a história de Pedro, essa é a história de Jesus. O evangelho não é de Mateus, o evangelho é de Jesus, que escreveu segundo Mateus. O evangelho não é de João, o evangelho é de Jesus, que segundo escreveu João. O evangelho não é de Marcos, o evangelho é de Jesus, a qual escreveu Marcos. O evangelho não é de Lucas, o evangelho é de Jesus, a qual escreveu Lucas. Por ele e para ele são todas as coisas. Essa não é a história de um Pedro caído, essa é a história de um Jesus que levanta o caído. Não é a história de Pedro, é a mensagem para Pedro. Ele usa o exemplo de Pedro para trazer uma mensagem para muitos Pedros que estão aqui nessa noite. Quem sabe você se encontra aqui nessa noite como Pedro se encontrava, desfalecido, triste, abalado, perdido. Talvez você voltou para um caminho que Jesus não queria que você fosse. Mas essa é a história de um Jesus que restaura caminhos, que restaura a história, que escreve novas histórias. Alguém está comigo, pelo amor de Deus? Essa é a história de um Jesus que a Bíblia diz que quando Pedro estava pescando de repente, passando a noite toda, pela segunda vez, irmãos, pela segunda vez, e a Bíblia diz que pela segunda vez ele não estava pegando nada. Será que ele não estava entendendo? Aí quando deu de manhã que ele olha, tem um homem sentado do lado de um braseiro, perto de um braseiro, com pão e peixe. Aí ele grita de lá: filhos, tem alguma coisa aí para comer? Tem não, a gente passou a noite todo dia aqui, não pescou nada. Joga a rede agora. E a Bíblia diz que Pedro veio ao encontro dele. Agora presta atenção. Talvez no coração de Pedro estava assim: poxa, quando eu encontrar com ele, eu sei que ele vai ressuscitar, mas quem sabe ele vai dizer para mim: Pedro, você me traiu. Pedro, você é um traidor. Pedro, você me negou. Eu falei para ti que você ia me negar e você não vigiou, Pedro. Eu te falei que a carne era fraca, o espírito estava pronto, mas a carne era fraca. Era necessário você vigiar, Pedro. Era necessário você ficar atento. Mas quando Pedro se encontra com ele, a única coisa que Jesus falou foi olhar nos olhos de Pedro e falar: Pedro, tu me ama. Pedro tão triste com a situação, que ele não usa a mesma palavra que Jesus fala com ele. Jesus fala assim: Pedro, tu me ágape, ou agapau. Pedro usa um termo chamado filéu, que é: eu tenho apreço, eu tenho uma grande amizade, eu gosto muito de ti. Aí Jesus insiste: Pedro, tu me ama? E ele diz: olha, eu gosto de ti, tu sabe que eu tenho muito apreço pelo Senhor, tu sabe disso. Mas pela terceira vez Jesus falou assim: Pedro, tu me ágape de verdade. Acho que Pedro entendeu. Pedro entendeu que aquele era o momento que o Senhor Jesus tinha aparecido para restaurar. Querido, você pode andar pelo tempo que for, pelo lugar que for, uma hora o Senhor vai estar no lugar certo, no dia certo, esperando você chegar, esperando você voltar. Sabe por quê? Porque sempre foi a vontade do Senhor restaurar o perdido, restaurar o caído. Alguém está comigo? Diga amém. Alguém está entendendo que eu estou pregando aqui? Diga amém. Essa é a história de um Deus redentor. A palavra redentor significa aquele que redime, que resgata, que liberta. Essa é a história de um Jesus que mesmo que a gente traia Ele, Ele nunca vai desistir da gente. Diga para a pessoa que está do teu lado: Ele nunca vai desistir de você. Diga, pelo amor de Deus, Ele nunca vai desistir de você.
Presta atenção, Pedro nega Jesus por 3 vezes. Por 3 vezes Jesus falou assim para ele: apacenta minhas ovelhas. Sabe o que Jesus estava ensinando para Pedro? Pedro, eu ainda confio em você. Eu ainda tenho um plano na tua vida, Pedro. Eu ainda tenho um propósito para comer da tua vida. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Deus ainda tem um plano para a tua vida. Deus tem um propósito para cumprir na tua vida. Deus tem uma promessa para a tua vida. Aconteça o que acontecer, Ele vai cumprir. Pode aplaudir, deixa eu estar aplaudindo sozinho ali. Pode aplaudir, meu irmão. Essa é a história de um Jesus que resgata. Essa é a história de um Jesus que restitui. Essa é a história de Jesus que nunca desiste do pecador. Essa é a história de um Jesus que ama. Pedro, tu me ama. É como se ele estivesse dizendo assim: Pedro, eu te amo tanto. Pedro, eu te amo tanto. Essa é a história de um Jesus que reposiciona a vida das pessoas. Pedro abandonou seu ministério, Jesus pega e devolve para ele outra vez. Agora é interessante que Pedro sabia que Jesus ia perdoá-lo. Olha para mim, Pedro sabia muito bem quem era Jesus. Ele sabia que ele ia perdoar, sim ou não? Sim ou não? Você crê no perdão de Deus? Alguém crê no perdão de Jesus? Alguém aqui se sente perdoado por Jesus? Essa era a questão. Pedro sabia que Jesus ia perdoá-lo, mas Pedro ainda não se sentia perdoado. Pedro ainda não se sentia perdoado por ele. Era necessário Jesus ter um encontro com Pedro, para que Pedro entendesse que naquele dia o perdão do Senhor tinha sido revelado para a vida dele. É assim que o Senhor quer fazer com as nossas vidas. Querido, talvez você errou, você pecou, você falhou, mas nesta noite o Senhor me trouxe aqui para te dizer assim: se sinta perdoado, porque Ele é um Deus que perdoa, não só 7 nem 70, mas 70 vezes 1000, 70 vezes 1000. Pedro cai por 3 vezes, por 3 vezes Jesus levanta ele. Quando Jesus tem um encontro com Pedro, irmão, Ele revela 3 aspectos da redenção. O primeiro aspecto da redenção é lá no versículo 5. Coloca aí versículo 5. Coloca aí versículo 5. Primeiro aspecto da redenção que o Senhor revela para Pedro: pertencimento e posicionamento. Diga pertencimento. Diga posicionamento. Pedro pecou, Pedro falhou, Pedro se escondeu, Pedro fugiu do propósito. Mas quando Pedro está pescando, Jesus olha para eles no barco e grita o quê? Bota lá, meu filho. O que Jesus fala? Hã? Diga mais uma vez. Mais alto, irmão. Fala para tu ouvir. Mesmo tendo pecado, mesmo tendo falhado, mesmo tendo fugido, você nunca vai perder a posição de filho. Ele gritou: filho, filho. Pois não foi você que escolheu ele como pai, foi ele que te escolheu como filho, irmão. Aleluia. Filho. Imagina o Pedro ouvindo isso, irmão. Filho. Imagine o coração de Pedro. Primeiro aspecto da redenção: pertencimento e posicionamento. Você pertence a Ele, e Ele te reposiciona outra vez como filho. Segundo aspecto da redenção: Jesus prepara um braseiro para receber a Pedro. Essa palavra braseiro, querido, no Novo Testamento ela acontece só 2 vezes. A palavra braseiro, ela só está 2 vezes no Novo Testamento. Vou pegar alguém que está com uma calça escura. Vem cá, De Ângeles. Está muito branquinha a tua calça. Vem cá, De Ângelo. Deixa eu olhar para De Ângelo aqui. Não, De Ângelo, tu está muito gordinho. Tu tá muito pesado. Depois tu casou. Vem cá, meu filho, tu é magrinho. Vem cá, tu. Vem cá, tu está muito gordo. Ele levantou, cara. Eu falei assim: não vou dar conta. Ele levantou, eu falei: não.
Depois que ele casou, meu amigo, é só comidinha na hora. Olha aqui, ó. Senta aqui, meu filho. Tem nada não, hein? É crente. Senta aí com tua calça nova, teu sapato novo, tua camisa nova. Apenas duas, fica comigo, estou finalizando. A Bíblia diz que quando Pedro olha para Jesus e ele chega na margem, ele percebe que tem peixe, pão e um braseiro. A palavra bíblica no original é braseiro. Diga braseiro. Diga braseiro. Sabe por que Jesus recebe Pedro com braseiro? A tradição, querido, isso acontece também no Goiás. Quando eu morava no Goiás, a gente fazia muito isso. Quando a gente fazia uma fogueira, todo mundo sentava perto da fogueira. Você já viu isso? Com certeza Pedro não chegou, oh Jesus, como é que está? Olhou para ele tão emocionado que sentou perto da fogueira, perto do braseiro. Essa palavra braseiro só aparece 2 vezes no Novo Testamento, que é justamente no momento que Pedro traz Jesus pela primeira vez, que ele nega Jesus. A Bíblia diz que ele entra no pórtico e lá eles acendem um braseiro. Pedro senta perto do braseiro. Aí uma mulher olha para ele e diz assim: rapaz, tu é discípulo dele. Aí Pedro diz: não, você está doida. Não. Aquele braseiro estava no dia que Pedro caiu pela primeira vez. Fica comigo, pelo amor de Deus, estou finalizando. Aquele braseiro estava lá. Essa palavra braseiro acontece quando Pedro pecou pela primeira vez, que Pedro traiu Jesus, negou Jesus pela primeira vez. E por que Pedro, quando encontra com Jesus, Jesus prepara um braseiro para Pedro? Porque a mensagem que Jesus estava falando para Pedro era essa: Pedro, aonde tu caiu é o lugar que eu te levanto. Porque o caído levanta aonde ele caiu. A geografia que tu caiu, Pedro, é a mesma geografia que hoje eu te levanto. Alguém está comigo, pelo amor de Deus? Aleluia. E a segunda coisa, fica aí. E a terceira coisa, o terceiro aspecto da redenção. Quantas vezes Pedro negou Jesus? Quantas vezes Pedro negou Jesus? Me ajuda, pelo amor de Deus. Quantas vezes Pedro negou Jesus? Quantas vezes Jesus falou para Pedro: Pedro, tu me ama? Quantas vezes Jesus falou para Pedro: apacenta minhas ovelhas? Não é um acaso. Por que Jesus falou com Pedro 3 vezes? É lógico, é só ler o texto. Porque Pedro negou ele 3 vezes. Jesus estava dando uma lição para ele, mas também estava trazendo um ensinamento. Sabe por que ele falou: Pedro, apacenta minhas ovelhas 3 vezes? Jesus estava falando para Pedro assim: meu filho, Pedro, pela quantidade dos teus pecados será a quantidade que eu vou te levantar. Não interessa as vezes que você caiu, foi 1, foi 2 ou foi 3, a minha vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, quantas vezes? Porque a minha graça não se limita ao teu pecado, a minha graça se limita ao meu sacrifício, aquilo que eu fiz por você, Pedro. Então se você caiu 1 vez, se você caiu 2, se você caiu 3, não interessa, maior é a graça do Senhor do que o teu pecado, meu irmão. É muito maior, é muito mais significativa. Aí depois que Jesus falou: Pedro, tu me amas e apacenta minhas ovelhas pela última vez, eu quero que você fique de pé. Pedro, tu me ama? Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me ama? Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me ama? Apacenta minhas ovelhas. Aí depois disso a Bíblia diz que Jesus diz para Pedro: agora siga-me. Sabe o que Jesus estava querendo ensinar para Pedro? Mesmo você ter caído, mesmo você ter falhado, mas se o meu perdão te alcançou, para onde você for eu estarei contigo, para onde você for eu estarei contigo, e aonde eu for, você vai estar comigo também, Pedro. Sabe por quê? Porque o Evangelho não é sobre Pedro, o Evangelho é sobre um Jesus que levanta caído, é sobre um Jesus que restaura Pedros, que restaura Simões.
Obrigado, meu filho. Essa é a beleza do Evangelho. É um Jesus que perdoa, o Evangelho é do Jesus que perdoa. É um do Jesus que não olha para você e aponta do teu erro, para o teu pecado, pelo contrário, Ele fica na beira da praia te esperando. O Evangelho é sobre o Jesus que restaura o caído. O Evangelho é sobre o Jesus que restaura, fortalece aquele que está enfraquecido. Essa é a beleza da graça do Senhor. Não me importa, mas se você entender, querido, nesta noite, se você entender, o Senhor vai mudar o curso da tua vida, assim como mudou a vida de Pedro. Ele não só perdoou Pedro, Ele reposicionou Pedro. Agora presta atenção. Sabe por que Ele chamou Pedro de filhinho? É que eu finalizo. Ele estava querendo dizer assim: Pedro, a posição que você perdeu, eu te devolvo. Lembra do filho pródigo? Quando ele volta para casa, o pai dele entrega para ele um anel, uma roupa, uma sandália. Sabe o que o pai estava dizendo para ele? Você pode até pensar que você perdeu a sua posição, e você voltou por causa dessa condição, mas a tua condição nunca vai mudar a tua posição. A tua condição nunca vai fazer você perder a tua posição. Você é filho